Olá amigos, que é aqui noite, seja muito bem-vindo ao canal Príncipe do Egito. Amigos, eu queria falar um formato de vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, né? Que hoje eu queria falar de amizades, né? Negociadas, né? Você vai entender o porquê. Eu vou usar como exemplo um caso do relacionamento da série do Smallville, né? Que é a série que eu tô assistindo. Foi até graça, né? Com quase 30 anos nunca assisti o Smallville. Pois bem, prazer, sou eu, né? É, Comentar assim a respeito da relação do Lex Luthor, né, com o Clark Kent em Smallville. É uma relação que é, vai se desgastando, porque antes do Lex ser inimigo declarado do Clark, ele tentou ser amigo do Clark, né? É, a gente sabe, quem acompanha Smallville sabe que a batalha intrínseca, né? Introspectiva do Lex Luthor contra a identidade dele mesmo, né? Não diria identidade dele mesmo, mas a do pai dele, né? Ele sempre vê o pai dele como um antagonista e tenta fazer o máximo não seguir os passos do pai dele, por mais que as circunstâncias ao decorrer da série, dos episódios, empurrem o Lex a cometer coisas imorais, né? Mas eu queria falar a respeito do relacionamento do Lex, que é uma coisa que sempre me incomoda, e eu não sei se ele fazia isso de má fé, enfim, para alimentar a obsessão dele. Eu acredito que a obsessão dele pela história do Clark começou logo no primeiro episódio da série, né? Quando o Clark salva ele lá daquele acidente, né? Eu acho que ali já começa a obsessão do Lex Luthor pela forma milagrosa, né, que ele foi salvo, né? Não teria como uma pessoa sobreviver àquele acidente. Então isso faz o Lex cada vez mais no decorrer da série ficar obcecado pela história do acidente e na pessoa do Clark também, né? Sendo que, cara, o que incomoda no relacionamento dele é o tema que eu quero debater nesse vídeo, é a respeito do relacionamento dele com o Clark, porque sempre o Lex está presente para ajudar o Clark, né? Ele sempre quer comprar alguma coisa, quer ajudar financeiramente da forma que ele pode, né? Tudo que ele tem para oferecer é dinheiro, né? Então ele tenta comprar a confiança do Clark, a simpatia do Jonathan, que é o pai adotivo do Clark, né? Ele sempre faz alguma coisa para. Ele acha que as relações humanas todas podem ser compradas por dinheiro, né? E se esquece que muitas pessoas têm valores que são inegociáveis. São raras essas pessoas, né? São raras, salvo algumas exceções, mas a maioria das pessoas hoje ela querem estar com as pessoas do status, né? Com alto escalão, com elite. Então, um cara com grana, cara, é muito fácil ele ter amigos, né? Muito fácil ele ter amizade, porque qualquer coisa que ele. Tem gente que não vai nem desfrutar assim, do dinheiro do cara, mas só porque o cara tem status, tem grana, não, eu quero estar perto dessa pessoa. Isso é inconsciente até do ser humano, né? Eu quero estar perto da pessoa que tem status, porque essa pessoa pode me ajudar em algum momento de necessidade. Ou tem gente que é mero puxa-saco mesmo, né? De ricão, de playboy, né? E tenta se aproximar de pessoas assim. Sendo que o caso do Clark é totalmente diferente, apesar de que algumas vezes na série ele aceita a ajuda do Lex. Mas assim, o que me incomoda, né, nessa relação do Lex Luthor com o Clark é que o Lex ele é aquele tipo de pessoa que ele se aproxima de você querendo comprar, né, a sua amizade, a sua simpatia, né? E isso se torna meio tóxico, né? No começo não é tanto, mas depois você vai vendo que as coisas começam a ficar tóxicas, porque em certos momentos que o Clark perde a linha, o Lex ele ajuda o Clark, né, a cometer algumas coisas que não são muito legais, né? Ele ajuda o Clark até nos momentos em que o Clark está fora meio, né, fora de linha ali, o lado humano dele tenta explanar, né? Aí vem o relacionamento dele com a Lana, ele faz algumas coisas, enfim. Mas o Lex é aquele tipo de amigo que ele apoia você até nos seus erros, sabe? Uma amizade perigosa assim, que ela acha, ela quer passar pano pra você até quando você tá errado. Amigos, é um amigo mesmo. Eu acho que um amigo que quer teu bem, ele vai te corrigir, entendeu? Ele vai corrigir você, ele vai discordar de você, ele nem sempre vai apoiar você quando você estiver fazendo alguma coisa que não é legal, né? Eu acho que a amizade verdadeira é isso. Um dos pontos que o Lex tem é a linha de moralidade, ele não tem isso, né? E outra coisa que eu já repeti aqui é que ele tenta comprar o tempo todo amizade. E isso vai se tornando, como eu disse, vai se tornando algo tóxico, né, nos relacionamentos humanos. Porque eu já tive pessoas que, assim,
a pessoa que tem a amizade negociada, ela sustenta você, ela ajuda você, ela aconselha você. Muitas das vezes, a maioria dessas pessoas usam esses métodos, né? Eles já ajuda você financeiramente para ter força de te manipular, sabe? A pessoa, eu tinha uma pessoa que era assim na minha vida. A pessoa ia lá no meu negócio, né? Já me ajudava, comprava alguma coisa, mas sempre tinha É porque, diferente do Lex, o Lex nunca criticava o Clark, mas você vai entender o raciocínio. É aquela pessoa que te ajuda, né? Pra ter força de te criticar, ou pra ter força de te manipular, ou pra ter força de saber alguma coisa tua, você confiar nela, né? Isso é a maioria da habilidade dessas pessoas, são sociopatas, né? Elas ajudam você esperando que você se abra para elas saberem coisas, segredos a respeito da sua vida, né? E você fica atada, né? Você fica porque você acha que deve para aquela pessoa. Então você fica algemado àquele relacionamento. Não, eu não posso tratar fulano assim, eu não posso cortar ele da minha vida porque ele me ajuda, né? Porque muitas vezes a gente fica refém dessas pessoas e isso é muito problemático, né? A pessoa fica refém de uma pessoa tóxica porque aquela pessoa tóxica ajuda você, né? Ah, fulano, mal ou bom, ele me ajuda, né? Mal ou bom, sei lá, ele me ajudou, pagou um boleto meu, me emprestou dinheiro. Então você vai ficando refém daquela pessoa. E o pior dos casos, que foi o caso que aconteceu comigo, é quando a pessoa te critica, sabe? Tinha uma determinada pessoa que ia no meu negócio, comprava a mim e ele sempre dizia alguma coisa para caçoar, né? Geralmente da minha aparência, né? Do meu estilo. E ele sempre dizia algo. Hoje, com o passar do tempo, eu fui me fechando pra essa pessoa. Tanto faz. Eu passo pra essa pessoa que fala comigo, eu que não falo com ela, né? Aí, como a pessoa me cumprimenta, eu ainda cumprimento de volta. Mas se eu fosse um cara mais rancoroso, eu não queria nem graça. Mas enfim, é um tipo de relacionamento, cara, que você tem que tomar cuidado. É o relacionamento da pessoa que te ajuda, né? Pra você ficar refém dela, né? Ou muitas vezes ela te ajuda até para jogar na tua cara que te ajudou, né? Então, esses são um dos relacionamentos mais complicados que existem, né? Geralmente essas pessoas têm traços sociopatas, tá? Então, cara, vale a pena você desgastar, vender a sua dignidade por conta de amizades, cara, que muitas das vezes tem amizades que ainda não acrescentam em nada, né? Acrescentam em nada. Você tem um vínculo com a pessoa de não sei quantos anos, tem gente que aceita desaforo de graça, só porque conhece a pessoa não sei quantos anos e a pessoa é tóxica, abusiva, manipuladora, e a pessoa, não, mas eu conheço ela há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, e a pessoa fica aceitando aquilo só por conta da longevidade da amizade, né? Mas eu acho que a do Lex é o pior tipo de amizade, porque é a pessoa que te ajuda, né? É a pessoa que muitas das vezes é a única pessoa que pode te ajudar. Por exemplo, você tá num beco sem saída, não, é coisa de dinheiro, cara, né? Me ajuda aqui a resolver, me empresta aí 5 mil, 10 mil, a pessoa vai lá e te empresta, né? Você fica refém dessa pessoa pro resto da vida. É uma das coisas mais complicadas de se manter. Hoje para mim é bem simples, né? Se desvencilhar dessas pessoas. Mas quando eu era um pouco menos imaturo, quando eu era um pouco menos maduro, né? Quando eu era mais imaturo, eu achava muito difícil de não, porque essa pessoa me ajudou, cara. E você acha que tem um dever, né? Eterno de ficar sempre em amizade com essa pessoa. Essa pessoa muitas vezes é mentirosa. A pessoa muitas vezes é uma pessoa ácida, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa invejosa, né? E você fica devoto àquela relação porque aquela pessoa te ajudou. Ah, mas quando eu mais precisei, essa pessoa me ajudou. Aí você vira um escravo da amizade, entendeu? Então é muito complicado você ficar. Ter uma amizade devedora, né? É uma amizade credora, entendeu? É um credor, né? Um amigo credor. Ele te ajuda e você fica refém daquela amizade durante muito tempo, né? E a pessoa vai demonstrando cada vez mais que é uma pessoa tóxica, que é uma pessoa desprezível, que é uma pessoa amarga, né? Aí muitas vezes você começa a se meter nos problemas dele também, né? Aí ele empurra os problemas dele para, mas eu te ajudei e tal. A maioria das pessoas tem esse comportamento. Eu te ajudei quando você precisou, tal. E imagina ter um amigo como o Lex, né? Que o Lex é um cara que é um carro de luxo, muita grana, sempre que você precisasse de dinheiro. Tem um episódio que o Clark parece que pede, eu não sei se é $50 mil, um negócio assim pro Lex, né? E o Lex parece que empresta o dinheiro para ele. Então, assim, cara, tome muito cuidado com esse tipo de relacionamento, né?
E você vê que não foi realmente a causa do desgaste do relacionamento do Clark e do Lex, né? Não foi esse o motivo. O motivo foi por conta da obsessão do Lex pela origem do Clark, né? Não queria respeitar a privacidade do cara e sempre queria estar investigando o cara. Foi isso que levou os dois a serem arqui-inimigos, né? Mas tome muito cuidado com o amigo Lex Luthor, né? A pessoa que está sempre disposto a te ajudar, sempre disposto a te tirar de enrascadas, te acobertar, te ajudar com grana, né? Geralmente essas pessoas te ajudam para você se abrir, descobrir coisas da sua vida, né? E o problema não é nem você se abrir com essas pessoas, o problema é você se abrir com as pessoas erradas, né? No caso, com pessoas de mau caráter. Aí fica um pouco complicado.